cultura do estupro. De quem é a culpa? Hoje a gente vai começar falando sobre a cultura do estupro, com o aluno Guilherme. A cultura do estupro é uma consequência da naturalização de comportamentos machistas, que estimulam agressões sexuais e outras violências contra a mulher. O termo cultura do estupro, ele tem volta após a enorme repercussão do caso que teve ocorrido no mês de maio de 2016, no Rio de Janeiro. Os estupradores chegaram até o documento seus crimes em individual e o boletim dessas últimas informações veio a conceitualizar o conceito por você. Tá, a Bárbara vai falar agora um pouco sobre o cenário do estupro. Estupro carcerário. O estupro carcerário, ele ocorre quando, muitas vezes, com femininas. Por exemplo, muitas vezes elas são abusadas pelos seguranças. Tem que podem estuprar as mulheres e na palavra delas, né? Então eles vão acreditar no segurança que estupraram ela ou alguma coisa assim, né? Do que nas presas que vão estar falando a verdade. Essa é mais ou menos o que explica o estupro carcerário. De diversas formas, desde que a mulher recebe uma cantada, o olhar, o cara chega e passa a mão nela e depois ela é estuprada e o cara começa a falar que ela ela estava de roupa curta ou algo assim. Isso é coisa a ser feito, vamos supor. Na verdade, tu não tem como tu evitar, porque tu não sabe a pessoa que vai te estuprar, tu não sabe como ela é. Pode ser qualquer um, pode ser um amigo, um familiar. Pode acontecer nisso, de estuprar. E, tipo assim, o que tu pode fazer é tu ficar atenta. Por exemplo, não ficar sozinho num lugar fechado com um homem que não é da tua confiança. E tentar se defender de todo. Não importa. Tu vai estar se defendendo, tu não vai tendo um crime. Não é porque muitos homens eles usam a desculpa de uma mulher usar uma roupa curta como motivo para. Só que isso não é motivo. Então a pessoa teria que ter um bom senso e respeitar a mulher, porque os homens acham que porque somos mulheres, somos um sexo frágil e por isso eles têm direito a mais sobre nós. Então, isso é errado. A cultura do estupro é violenta e tem consequências sérias. Ela fere os direitos humanos, em especial os direitos humanos das mulheres. Nenhum argumento deve ser normalizar ou justificar atos bárbaros e criminosos, como o estupro. Por isso que é tão importante que todas as pessoas, homens e mulheres, entrem para esse movimento, pelo fim da cultura do estupro. Por que alguns homens buscam sexo forçado? Algumas pessoas falam que é por causa da sexualidade masculina. É que nem a Bárbara estava falando, eles se sentem superiores a nós porque nós somos mais frágeis. E é isso. Agora a gente vai interagir um pouquinho com o nosso público, respondendo algumas perguntas enviadas por eles. A aluna Isabel Cristina Martins pergunta: será que a cultura do estupro vem do machismo? Isso vai de cada um. Por exemplo, não é porque eu tenho uma opinião diferente da outra que ela vai ser machista. Tudo vale em questão ao comportamento do homem e também do possível estuprador. Então, assim, ele teria que respeitar o corpo da mulher, porque, por exemplo, quando ele tem umas coisas a mais na cabeça, como diz, né, ele é perturbado, ele olha pra mulher, ele imagina o corpo da mulher assim, sem roupa e... Bate à vontade. Bate à vontade nele. Ela estando com roupa comprida ou curta.
o homem que quer fazer, ele vai fazer. Então, isso vai de acordo com a opinião de cada um. E assim, como a gente está falando da cultura, a cultura vem de uma sociedade. A sociedade somos nós. Então, vocês acham que a gente consegue? Se todos colaborarem, sim. Mas, ou seja, nem todo mundo vai colaborar. Então sempre vai ter um que vai fazer isso. E todo mundo tem que fazer a sua parte também, né? Se vê alguma coisa, denunciar e ajudar os outros, porque às vezes uma pessoa que está sendo estuprada, ela pode estar ameaçada, vamos supor, de morte, dela tem medo de falar alguma coisa, ou de ir na polícia por causa que senão o cara fala que vai matar ela, vamos supor, daí todo mundo tem que fazer a sua parte e ajudar, né? Quando a gente vê algum caso, ou até mesmo suspeita, né? Porque é meio complicado de denunciar quem sofre disso, a gente tem que denunciar. Tem mais umas perguntas e agora com os nossos internautas. Felipe Coelho. O uso da roupa curta influencia no estupro? Então, né, a parte da roupa curta não justifica nada. Tem muitas vezes que eu vejo, às vezes tu vai numa rede social e tu vê um post sobre estupro, tu vai nos comentários e, tipo, tem muita gente que meio que passa pano, assim, pra estuprador, porque, tipo assim, eles começam a falar, assim, que, a mulher mereceu porque ela tava com a roupa curta. Assim, se tu for olhar nos direitos da pessoa, a pessoa pode estar pelada na tua frente, se ela não te der direito de fazer alguma coisa, tu não tem direito. Ou seja, tipo assim, independente da situação, se tu estuprar uma pessoa, tu tá errado, cara. Tipo, tu tinha que estar na cadeia e deu. Tu tinha que ter um acompanhamento psicológico, tu é doente, velho. Seguindo com as perguntas. O aluno Júnior. Como o estupro pode ser uma cultura? Porque foi nós humanos que criamos. Foi A nossa sociedade. É a nossa sociedade que estupra uns aos outros. Então, se a gente parar com isso, vai parar. Porque a cultura é uma coisa que um grupo, uma sociedade cria. Então, se o grupo desfazer, vai acabar. E o que é cultura? A cultura do estupro, ela vem também da roupa, né? Que literalmente o termo da cultura do estupro surgiu dessa parte onde, tipo, tinha gente justificando sobre a roupa e sobre o jeito que a mulher andava, ou o jeito que ela às vezes bebia, ficava bêbada em festa, mas mesmo ela estando bêbada assim não justifica. E acabava surgindo dessa cultura porque o pessoal acabava justificando como se fosse algo normal e acabou virando um termo cultura para quando as pessoas acabam tentando justificar. Mais perguntas? O Luiz Henrique, né? Pergunta: a cultura do estupro seria uma forma de repressão ao sexo feminino? Seria, na minha opinião, né? De certa forma, se tu for parar porque a cultura do estupro, ela ameniza que a mulher tem que, tipo, se cuidar, e a cultura do estupro, ela pega que, tipo, a mulher tem que aprender a se cuidar ao invés de ensinar os homens a não estuprar. Na verdade, tem que ter um bom senso dos dois lados, né? A mulher se cuidar e o homem não fazer, porque se o homem não fazer, não vai acontecer. Então, isso basta... Também acontece também com meninos também de serem estuprados, só que são casos mais raros. E vocês acham que tem como a gente evitar o estupro? Tem. De que forma? E por quê? Primeiro porque é que nem falaram, ninguém tem liberdade de tocar no corpo de ninguém se a pessoa não deixar. E como evitar? Não fazendo. Eu acho que se todo mundo tivesse, se fizesse isso comigo, se pensasse assim, se fizesse comigo eu ia gostar? Provavelmente não, né? Então, pra evitar é só não fazer. Ou seja, pra evitar é só respeitar o próximo. A aluna Raquel Alexandre pergunta: qual a sua opinião sobre utilizar mulheres em propagandas de cerveja? Na minha opinião, é uma coisa que tá um tanto errado. Porque quem toma mais cervejas é a sociedade toda, então não devia ter só a mulher na propaganda de cerveja, e sim os dois, representando as duas classes, o homem e a mulher. Pra quem não sabe, geralmente, quem nunca parou pra reparar, às vezes acha normal porque cresceu vendo na televisão, os anúncios de cerveja, eles acabam botando, tipo, mulheres avantajadas
pra tipo, chamar atenção e o homem ficar vendo e ficar meio que babando naquilo. Chamar E atenção. assim, se tu for parar pra pensar, tipo, não existe uma lei que diga que o marketing não pode fazer isso. Só que se tu for parar pra pensar numa questão moralmente ética, é tipo extremamente babaca. Porque na verdade nas garotas propaganda eles botam uma roupa bem Vulgar. vulgar, assim, Geralmente pra é na chamar mais praia, atenção. com um biquíni bem apertadinho, alguma coisa do tipo. Bem isso aí. Então isso é uma coisa meio vulgar, assim, pra elas. Deveriam ter isso. Seguindo com as perguntas, então. Gustavo Becker. Como criar uma forma de cultura do respeito e de igualdade entre mulher e homem? Principalmente ensinando já nas escolas sobre tipo estupro, essas coisas, desde os mais pequenos até os maiores. Conversar com os pais, tipo em reuniões de pais e alunos, para eles conversarem com os filhos e ensinarem sobre isso. Ter um diálogo aberto, né? E se às vezes tu perceber que uma pessoa ela tem meio que tendência a ser estuprador, que ela tem alguns problemas mentais, é tipo tu conversar com a família da pessoa, com alguém que consiga convencer a pessoa ela ter ela ir num psicólogo ou num terapeuta, alguma coisa que vai levar ela assim, às vezes até para um manicômio, dependendo do estado da pessoa, para tentar tratar disso, porque tipo não é normal. Seguindo com as perguntas. Felipe Coelho. Qual a sua opinião sobre utilizar mulheres sexy na propaganda de cerveja? Acho que já respondemos essa pergunta. Yuri Kinish. Como as músicas retratam as mulheres? Será que estas músicas estão reforçando a cultura? Depende da opinião, da Depende. maliciez, da cabeça da pessoa. Depende bastante da música também. Depende do estilo da música. Do estilo como musical, depende do cantor, depende Porque na muito maioria... da música. Às vezes tem música que reforça o empoderamento, que reforça o empoderamento masculino. Então não tem muito como definir isso. Mas tem alguns tipos de funk que são considerados que eles usam como um objeto. Sim. Isso na verdade é uma falta de respeito com as mulheres, né? Mas Isso é verdade. são músicas que fazem muito sucesso hoje em dia. Então, na minha opinião, isso deveria ser um pouquinho mais respeitado. E também isso vem da cabeça da pessoa, da opinião da pessoa, da maliciência que ela tem dentro dela. Umas músicas lixo, na verdade, por causa que não tem nada de cultura naquilo, só fala porcaria mesmo. Não tem uma palavra boa, vamos supor, só xinga o palavrão, ou fala de partes íntimas, essas coisas assim, nada a ver, vamos supor. Seguindo com as perguntas, então. Eles poderiam trabalhar em sala de vários A gente tem um programa na escola que se chama Um Lugar Seguro. É um programa que ajuda bastante a ter conversas e coisas do tipo. Então, A escola poderia para falar mais sobre isso. Pra gente poder, pelo menos, procurar ajuda. Conversar. Precisa. por Exatamente. exemplo, tu tá num dia difícil ou sofreu algum atentado e não tem ninguém pra contar, tem medo de contar pros pais. Porque... Ou tá recebendo mensagens que não estão sendo legais. Às vezes Conversa, o diálogo até tipo resolve assim, tudo. palestras falando sobre como tu pode denunciar ou formas de denunciar onde tipo a pessoa que fez essa coisa não vai descobrir e quando tipo ela descobrir ela já vai estar sendo presa. Eu acabei vendo um caso de uma escola onde começaram a fazer passar tipo explicando sobre o que acontece, tipo era pra criancinha, sabe? E a mulher falou que o filho dela tava na sala e uma das crianças falou que tipo se era certo o pai dela tocar na vagina dela porque doía, e foram contatar a polícia, foram descobrir mais a fundo e descobriram que o pai da garota estuprava ela. E se não fosse esse ocorrido, tipo, eles explicarem na escola, talvez eles nunca iam saber, sabe? Tipo, a guria podia ter um trauma pro resto da vida, a vida dela podia ter acabado. E daí depois que o pai dela foi preso, daí ela tem uma chance de recomeçar. E na verdade não adianta a pessoa dizer que isso não traumatiza a pessoa. Porque até mesmo a pessoa com comentários bobos, por exemplo, para uma pessoa isso pode afetar alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para outra pessoa, porque isso pode afetar muito o psicológico da outra pessoa.
E na nossa escola também a gente conversa bastante sobre esse tema, extras, e também a gente fez um projeto do Chapolin Colorado, que também ajudou sobre tanto como o abuso, a violência e também casos de estupro. Com mais perguntas? A aluna Isabel Cristina Martins. Vocês sabem se aumentou o número de estupro? Aumentou. Sim. Aumentou porque hoje em dia a maioria dos homens acham que só porque ela tá ali, tá sozinha, não tem ninguém ali com ela, ou tá com uma roupa mais curta, ou uma roupa mais colada, eles acham que tem o direito de encostar nela. Os meninos mais novos hoje em dia também já não respeitam muitas meninas. Os meninos mais novos, hoje em dia, eles têm, como se diz, a maliciez, porque os mais velhos trazem isso pra juventude. O aluno Gabriel da Rosa pergunta: qual a estatística anual do estupro no Brasil? Qual sua porcentagem? Não, a gente não. 98, não sei o quê. 90 e poucos por cento. Ou seja, Mas vocês têm que deixar bem claro, primeiramente, também a diferença do estupro e do abuso sexual. O abuso sexual é quando acontece com crianças menores, com a juventude. O abuso ele é quando não ocorre sexo. É tipo quando um cara fica passando a mão na bunda da guria, ou às vezes a guria do garoto, e tipo sem o consentimento, tipo, às vezes a pessoa só pega e dá um tapa, ou só pega e dá um apertão e passa e sai. Assim, geralmente ocorre em festa, que tipo, as pessoas estão conversando, vai alguém e passa a mão na bunda ou alguma coisa do tipo. Isso seria o abuso sexual. Continua com as perguntas. Mateus, por que na maioria das vezes a vítima se cala e não denuncia esse crime? Porque a vítima pode ser, que nem eu falei antes, está sob ameaça. O estuprador vai lá e ameaça, diz pra ela que se ela falar alguma coisa vai matar a família dela ou algo assim. ou tem vergonha de falar. Sim, Eu fico com vergonha. A pessoa fica traumatizada. Às vezes ela fica com medo de ser julgada. Julgada pelos outros, os outros pensarem que ela é errada, ela fica traumatizada com o corpo dela, ela não gosta do corpo dela e assim vai, por mais que ela seja bonita. Renan Becker pergunta: existe algum culpado pela violência contra as mulheres e como prevenir? Não existe culpado. Existem os homens, claro. Quem vai fazer, né? Tem que ter muito respeito, tem que ter um respeito. A gente tinha respondido essa pergunta antes já. Matheus Clase. Manda um abraço aí pro amigo Guilherme e pro restante do grupo. Valeu por não ter vindo. Um Valeu. abraço aí. A Nicole Dias, hashtag não à cultura do estupro. Raquel, hashtag respeito. Vamos respeitar Respeita a todo sociedade. mundo, tá? Tanto meninos quanto meninas. Respeita. Esquece. Vamos ajudar. E o número para denúncia? 190. 190? Ou 90? Não, é só 60. Pra denunciar. Então, galera, é isso. Obrigado por ter assistido. Obrigado pela interação do... E semana que vem a gente vai estar com outro tema que eu não me lembro. Obrigada.